Marcos capítulo 14. Nós vamos ver 10 versículos, eu vou fazer uma exposição, nós vamos procurar fazer uma exposição bíblica dos 10 versículos. Igual eu falei para os irmãos, eu preguei isso em 4 semanas. Então eu vou fazer o possível aqui para poder eu sintetizar e falar aquilo que Deus já tem colocado no meu coração desde o dia que o pastor pediu para poder estar aqui com os irmãos. Marcos 14, nós vamos ler do verso 32 ao 42. Deixe aberto em Marcos 14. E foram a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se. E o texto continua. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se possível, passasse aquela hora. E disse: Abba, Pai, as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Voltou a terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. E eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que os nossos corações, por intermédio do Espírito Santo, eles venham se render sem reserva, totalmente a Ti. Fala aos nossos corações, dá-nos entendimento da Tua palavra, glorifica o Teu nome nesta congregação, nesta noite, e que o Senhor edifique os santos aqui presentes. Nós oramos para que toda interferência do diabo e de demônio seja neutralizado nesta hora, e que Teu Espírito, como disse Paulo em 2 Coríntios 3, ele tenha plena liberdade em nosso meio. Usa-me como instrumento de Tua justiça e fala aos corações dos santos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos esse texto, John Charles Riley, um grande teólogo, ele vai dizer sobre que Jesus no jardim do Getsemane, e esta é uma profunda misteriosa da passagem das Escrituras, e que muitos eruditos e estudiosos, eles não conseguem, e nem tampouco eu, tem uma conveniência nessa noite de expor de uma maneira totalmente plena este texto, haja vista da profundidade deste texto. Um teólogo de 1953, que fez vários comentários pela cultura cristã, chamado William Hendricks, ele disse que neste momento, no jardim, que é a hora da decisão, porque o Getsemane é lugar de decisão, William Hendricks, que fez um comentário do mesmo livro, em 1953, antes dele morrer, ele disse que nesta hora do jardim, Jesus aqui, ele vai descer
ao inferno, e o inferno vem contra o Filho de Deus, porque esta é a hora culminante de toda a raça humana. Eu gostaria que você entendesse algo, logo na minha iniciativa aqui, dessa pequena introdução, que o jardim do Getsemane, ele é o antigozo da cruz. O que acontece na cruz, o que sucede na cruz, ele é simplesmente um fator predominante do que Jesus passa, vive e sofre no jardim da decisão. Quando nós observamos este texto aqui, nós observamos que o jardim do Getsemane, para quem não tem uma localização muito bem dele, ele fica nas fraldas do Monte das Oliveiras, ao lado do rio Cedron, defronte do Monte Sião, onde está o glorioso templo de Jerusalém. Quando você vai ver Jesus, por exemplo, ele, quando termina a última ceia, e ele canta cânticos espirituais, ele vai, não é para o outro lugar. Depois da última ceia pascual, junto com os apóstolos, Jesus, ele vai sair para o jardim da decisão. O jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, ali o eterno Deus, ele se fez carne. Ele dobrou a sua fronte e com o rosto em terra, orou com forte clamor. Quando nós observamos o que o próprio unigênito do Pai faz, ele curva-se ou ele inclina-se, bota literalmente no jardim a boca no pó. Por isso que Lamentações de Jeremias vai dizer, põe a tua boca no pó. Porque talvez assim, Jeremias, Lamentações 3:29, porque talvez assim haja esperança para ti. No jardim da agonia, no jardim da decisão, Jesus, ele debruça o seu rosto e ora com forte clamor, ali com o rosto em terra. Ali o bendito Filho de Deus rendeu-se incondicionalmente ao Pai, para remir um povo por intermédio do seu sangue. Ali ele foi transpassado, esmagado, moído pelos nossos pecados. O corpo de Jesus, ele foi golpeado, seu suor transformou-se em sangue, ele desceu ao inferno para despojar, como disse Paulo, principado, potestade, hostes espirituais, e expor de uma maneira pública a Satanás, para cumprir-se o texto de Gênesis 3, verso 15, que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Enquanto o primeiro homem, chamado Adão, ele perde o domínio e a batalha em um jardim, o segundo Adão, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 e verso de número 14, em um outro jardim, o jardim da agonia, o jardim da lágrima, o jardim da dor, o jardim das gotas de sangue, ele conquista novamente a chave da morte e da vida e do poder de Satanás para o poder para o poder de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 5 e verso 14 e vamos ler. O que é que Paulo está dizendo? Paulo vai dizer em Romanos 5 que por um homem só entra todo o pecado, mas por um homem toda a raça humana é redimida pelo seu pecado. Enquanto Adão perde o domínio e o poder no jardim do Éden para Satanás, em outro jardim, no jardim do Getsemane, Jesus conquista a vida e a vitória por intermédio do seu próprio sacrifício. O que é que diz Romanos 5,14? Leia, por favor.
Amém. Amém. Por um homem, então, perde a chave, o domínio, mas por um ato de justiça de Jesus, esse domínio é conquistado novamente. Já que nós estamos conseguindo fazer uma pequena introdução racional, vamos para o que a Bíblia descreve sobre o contexto da agonia do Getsêmani. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que o evangelista João, ele nos informa que Jesus, ele saiu do cenáculo para o jardim. Isso está em João, capítulo de número 18 e verso de número 1. Vamos ler. João 18 e verso de número 1. Olha o que é que diz. E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Mas o que é interessante notar, porque a Bíblia se faz necessário estudar os blocos que a Bíblia fala sobre o assunto, é que em João capítulo de número 17, antes dele entrar no jardim, a Bíblia vai dizer que Jesus vai fazer uma das maiores e belas e extraordinárias orações intercessórias. Em João 17, por exemplo, Jesus vai interceder pelos apóstolos. E lá tem pelo menos 8 coisas que acontecem na oração de Jesus. Em primeiro lugar, em João 17, a Bíblia vai dizer que Jesus ora, a oração de Jesus pelos seus discípulos, e a primeira coisa que nós vimos no texto é que Jesus ora para que eles conhecessem intimamente ao Filho e a sua palavra. João 17, verso 2 e verso 3. A segunda coisa que Jesus ora antes de entrar no jardim, ele ora para que Deus o preserve do mundo e da apostasia de Satanás e dos maus e das falsas doutrinas. João capítulo 17, verso 6, verso 11, até o verso 14. O terceiro pedido de Jesus na oração sacerdotal dele, Jesus vai pedir para que tenham continuamente a alegria dele, do Filho. João 17, verso de número 13. O quarto pedido de Jesus, Jesus vai pedir para que sejam os santos em pensamentos e ações e em caráter. Isso está em João capítulo 17, verso 17, que o texto vai dizer: santifica-os na verdade. E o texto continua: a tua palavra é a verdade. O quinto pedido que Jesus faz na oração sacerdotal, Jesus vai pedir para que eles levem outras pessoas ao pleno conhecimento dele. João capítulo 17, verso 21 e verso de número 23. O sexto pedido que Jesus ora, ele vai orar para que eles preservem na fé e finalmente habite com Cristo no céu. João 17, verso de número 24. O outro pedido de Jesus é para que eles permanecessem constantemente no amor e na presença do Pai. João 17, 26, que diz assim: e eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, porque o amor que tem me amado esteja nele e eu nele também esteja. O outro pedido, Jesus vai pedir para que os discípulos ou os apóstolos, eles fossem um, assim como o Pai é um no Filho. João 17, verso 11 e verso 12. Depois que Jesus faz essa oração sacerdotal, em que ele vai comungar, que ele vai cear com os discípulos, e esta é a última ceia, e Jesus faz advertências, Jesus ele admoesta, Jesus ele consola, Jesus ele conforta, ele vai lavar os pés dos discípulos, mostrando e simplificando o que é o reino de Deus aqui na terra. Ele lava os pés dos discípulos, que é a lavagem do lava-pé. Depois que eles banqueteiam junto com os apóstolos, a Bíblia diz que eles vão sair daquele cenáculo onde eles estavam, e eles vão cantar um cântico, o cântico do livro do Salmo. E eles vão cantar,
e sai cantando. Então João capítulo 18 diz agora que ele sai daqui do cenáculo da última ceia e ele entra no horto, que é o jardim do Getsêmani, para poder ele viver, enfrentar o maior problema e a maior luta e batalha espiritual já travada desde o primeiro dia da criação até a consumação de todas as coisas. E aqui nós chegamos em Marcos capítulo 14 agora. Só agora nós chegamos em Marcos 14. Você está entendendo? Diga amém. Então nós chegamos em Marcos 14. Nós passamos por João, para nós entendermos, João 17, oração sacerdotal. Depois da oração sacerdotal vem o lava-pé junto com a ceia pascual. Ele faz a ceia, comunga com os apóstolos, sai. E neste sair de Cristo com os apóstolos, eles vão cantar um cântico espiritual. E entenda, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Mas Jesus aqui, ele não está com medo aqui até então. Ele não está apavorado, ou ele não está querendo desistir. Mas ele, sabendo do que lhe espera, ele tendo um antigozo da cruz, ele vai cantar cântico espiritual ao Pai. Porque ele mesmo disse em João capítulo 4, versos 23 e 24, que Deus é Espírito. E importe que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o faça. O verdadeiro adorador, ele não depende de onde está, da condição física, social, de onde é o momento que ele se encontra, mas ele se prostra com o rosto em terra, sabendo que só existe um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que pelo seu próprio poder já determinou todas as coisas como hão de acontecer. Ele está aqui na noite desse dia, desejoso a falar aos nossos corações por intermédio e obra do Espírito Santo, e nesta noite, aquilo que Jesus viveu, sofreu, e nós, pela fé no Filho de Deus, nós vamos tomar posse da vitória que há no sangue de Jesus Cristo e no sacrifício vicário. Quem entende isso, levante a mão e diga uma palavra que exalte o nome de Jesus. Muito bem. Jesus então começa uma espécie de peregrinação no jardim. O evangelista João narra e informa que Jesus sai do cenáculo para o jardim em João 18, verso 1. Não foi uma saída de fuga, mas foi uma saída de enfrentamento. Jesus não se acovarda, Jesus não retrocede, Jesus não se esquiva, Jesus não se desvia do propósito redentivo do Pai. Ele sabia do que estava lhe aguardando e lhe reservado para aquele fim. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem precisão de tempo e de espaço. Lembra de João capítulo de número 2? Jesus é convidado para um casamento judeu, e quando ele chega lá falta vinho. E no casamento de judeu faltar vinho é um transtorno, uma vergonha muito grande. Jesus está lá, então Maria chama o filho para que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas olha a expressão de João 2. Jesus vai dizer: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Só que em Marcos 14 ele vai dizer: é chegada a hora. Ele tem precisão de tempo. Jesus então, ele não se esquiva. Ele sai do cenáculo, ele vai andando, e essa trajetória é trajetória para a cruz, para o Calvário, para o Gólgota. Ele sai do jardim, ele sai do cenáculo, e ele vai entrar no jardim, sabendo do que vai acontecer. Ele tem um antigozo. O que é um antigozo? Ele tem uma espécie de visão do que ele espera, do que está para acontecer com ele. Porque além de ser Deus, ele é profeta. E ele sabe o que estava reservado. Então a Bíblia vai dizer que ele não saiu para se esconder, mas ele foi lá para o jardim para se preparar. Porque antes da cruz existe o jardim. Antes dos pregos existe o jardim do Getsemane. Antes da coroa de espinho precisa passar pelo jardim.
O jardim não é um refúgio de Cristo. O jardim é um lugar onde o filho vai ser lapidado pelo pai e ele vai ser preparado para a cruz. O que acontece na cruz, o que sucede na cruz é uma consequência do jardim do Getsêmani. Por isso que o jardim se faz necessário ele passar por lá. Então ele vai passar pelo jardim. Ele não vai se distanciar da cruz, mas ele vai caminhar em direção à cruz, porque ele passa pelo jardim para poder ir para a cruz. Então ele não se esquiva, ele não se desvia, ele não vai retardar o que Deus já tem preparado desde a fundação do mundo, mas ele está caminhando, porque Deus tem um propósito, e é para este propósito e para este fim que o Filho veio, para fazer a vontade do Pai. No cenáculo, Jesus ensinou seus discípulos acerca de humildade, lavando-lhe os pés. No cenáculo, Jesus lhe deu um novo mandamento, dizendo: um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus desmascarou lá no cenáculo o traidor e alertou a Pedro acerca da negação. Jesus está vindo de um bloco, de um contexto, alertando, confortando, consolando, desmascarando, mostrando as verdades do reino de Deus, porque foi para este fim que Jesus veio. E ele vai continuar dizendo, e falando acerca do Espírito Santo ainda, ele dizendo em João 17, e da sua gloriosa vinda, no cenáculo Jesus ora pelos apóstolos, e só depois de Jesus ter cuidado, um cuidado pastoral dos apóstolos, é que ele vai travar a mais sangrenta batalha no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que Jesus sabia que a hora já estava chegando. Olha o que é que diz Marcos 14, 35. Vamos ler. Deixa a sua Bíblia aberta, onde eu pedi, Marcos 14, 35. Jesus sabia que a hora agendada na eternidade havia chegado. Em João 2, ele diz para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Marcos 14, 35, ele vai dizer: é chegada a hora. Vamos ler? Lê aí. Indo um pouco mais adiante, procurou-se e mostrou-se e orava para que, se possível, não passasse dele aquela hora. Jesus sabia que a hora agendada na eternidade pelo Pai chegou. Mas que hora é essa que foi agendada na eternidade? Marcos 14, verso 41, nos explica. Ele vai dizer que esta hora estava referindo-se ao sofrimento de Jesus na mão dos pecadores. Marcos 14 e verso de número 41. Vamos ler? Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Jesus sabia que foi para esse fim que ele veio ao mundo. Sua morte já estava selada desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, Jesus não morre lá em João capítulo 19. Na mente de Deus, Jesus morre desde a fundação do mundo. Porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 14, abra sua Bíblia e vamos conferir, e capítulo 13, perdão, em verso 8, que ele foi morto, o Cordeiro de Deus foi morto, desde a fundação do mundo. Quando o primeiro homem peca, o pecado não pega Deus desprevenido, porque Deus conhece tudo de antemão. Quando Adão peca, Deus já sabia que ele ia transgredir, mas na mente de Deus, na eternidade do Senhor, o Filho foi morto desde a fundação do mundo. O que acontece lá em João 19
É o que está registrado em João 19:30, que na língua grega tem uma palavra chamada tetelestai, que quer dizer está consumado. Quando a Bíblia diz, na tua mão entrego tudo, está consumado. Aquela palavra consumado, no grego, ela é chamada tetelestai, que quer dizer está consumado, está pago, está liquidado, está pago a dívida que era contra os homens. Na mente de Deus, em Apocalipse 3:8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que acontece em João 19:30 é que a consumação se completa, porque o Cordeiro de Deus veio para morrer no nosso lugar. O que é que diz Apocalipse 3:8? 13:8. 13:8. Todos os que vivem na terra, agora menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. O qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Na tradução da Revista Corrigida, da Almeida, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E quando nós observamos isso aqui, que no decreto eterno, no conselho redentivo do Pai, ele entregaria para morrer no lugar dos pecadores. Quem mata Jesus não são os soldados. Quem mata Jesus não é apenas Pilatos, porque tem medo de perder o governo ou o trono. Quem mata Jesus não foi os soldados romanos. Quem mata Jesus não são os fariseus e religiosos da época, que por causa da inveja acaba traindo o Filho de Deus. Quem mata Jesus não foi o beijo de Judas, o traidor. Quem mata Jesus não foi Pedro, porque negou, mas foi o conselho redentivo de Deus que leva o Filho para a cruz. O que acontece durante a trajetória do negar, das injúrias, da calúnia, da perseguição de Pilatos, do povo dizendo, solte Barrabás e crucifique a Jesus, é simplesmente cumprimento de uma profecia. Porque quando você abre a Bíblia, por exemplo, em João capítulo de número 3 e verso 16, a Bíblia não diz que foi os soldados que mataram, a Bíblia não diz que foi Pilatos por covardia que entregou, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. Ele deu. E sabe o que é que Jesus está dizendo em João 3? Ele está explicando para Nicodemos. Ele está falando um texto de Números, capítulo de número 21, que 1500 anos atrás aconteceu aonde Moisés levanta uma serpente de bronze numa haste, e Moisés fala, todas as pessoas que olhar para essa serpente crendo, elas serão curadas. E assim o fez. Então Jesus está dialogando com Nicodemos, trazendo à mente de Nicodemos o que acontece 1500 anos atrás, em Números capítulo de número 21, dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lê João 3,16. Tenha paciência. Então, no decreto eterno de Deus e no conselho redentivo, é o Pai, é Deus Pai, o Criador, que entrega o Filho. Porque nós lemos João 3,16, nós citamos João 3,16, mas nós não meditamos no que o texto está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira, ela não consegue ser externada na veracidade que ela foi escrita, porque nem a Enciclopédia Britânica, no seu dicionário, na sua enciclopédia, ela consegue definir a palavra tal maneira, porque o amor de Deus é tão grande, tão intenso e tão largo, que eles não conseguem uma palavra nos vernáculos para poder colocar na expressão de João 3,16, dizendo de tal maneira. Se você pega comentários bíblicos, se você pega enciclopédia, seja ela brasileira ou não, se você pega comentários do rodapé de qualquer Bíblia, você vai ver que 99% dos comentaristas, eles não explicam a palavra tal maneira.
Agora, Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5 e verso 8, ele vai dizer uma coisa magnífica. Ele disse assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e ele deu o seu Filho. Abra Romanos capítulo 5 e verso 8 e vamos ler. E aí você precisa entender, o pai entrega o filho, e o filho tem uma disposição para morrer pelos pecadores. O que é que Paulo está dizendo em Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus provou o seu amor. Nós nem nascidos éramos. E Deus provou o seu amor entregando o Filho. Foi Deus que entregou o Filho, e o Filho voluntariamente havia se disposto a morrer por mim e por você. Você entende a morte de Cristo? O Pai deseja entregar o Filho, e o Filho se dispõe voluntariamente vir sofrer, padecer por nossos pecados. A coisa mais razoável que você que está me ouvindo nessa noite e eu poderíamos fazer em resposta a esse magnânimo amor de Deus o Pai é nos curvarmos todos os dias diante a majestade divina e agradecer a Deus por tamanha salvação. Quando nós vamos agora começar a destacar algumas coisas que tem na entrelinha de Marcos 14, do verso 32 até o 42, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram. A Bíblia diz, o profeta Isaías, ele vai descrever que Jesus, como um homem de dores, e que sabe o que é padecer, Jesus teve tristeza, e não só foi no Getsêmani. A Bíblia diz várias ocasiões que Jesus ficou triste com a morte de Lázaro. E essa tristeza, a Bíblia vai dizer em João 11, verso 35, que é muito pequeno, vai dizer assim: Jesus chorou. Jesus chora na morte de Lázaro. Jesus chora quando vai chegar de frente a Jerusalém, que ele vai profetizar, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas e quantas vezes enviei profetas, mas vocês foram filhos rebeldes, vocês não me ouviram. E a Bíblia diz, depois daquela exclamação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhando para o futuro de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, mais uma vez, ele chora. E quando nós vamos ver Jesus chorando também, e de tristeza, a Bíblia diz que esse choro de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele chora que soluça, porque ele é homem, porque ele tem sentimento. E quando nós olhamos agora nas ramagens sortunas das oliveiras, sobre o manto da tenebrosa e do jardim do Getsêmani, Jesus começou a sentir e ser tomado de pavor e de angústia. E agora eu preciso de muita sua atenção, porque a Bíblia vai dizer que Jesus começa a sofrer, e a sofrer de uma maneira física, psicológica e também espiritual. Ele começou a sentir-se atormentado de pavor e de angústia. E eu estou falando de Jesus, porque muitas pessoas espiritualizam a vida toda. Muitas pessoas acham: você é crente, você não pode ficar angustiado. Você é crente, você não pode chorar. Você é crente, você não pode ficar dessa situação. Ora, eu estou falando de Jesus, que em Marcos capítulo 14, acompanhe comigo, e o verso 33, a Bíblia vai dizer que Jesus é tomado de pavor e de angústia, porque o texto vai dizer: a minha alma está profundamente depois triste até a morte. Só que primeiro no verso 33, a Bíblia vai dizer que ele foi tomado de pavor e de angústia. Olha o que é que diz Marcos 14
e verso de número 33. Você está compreendendo? Diga amém. Verso 33 diz assim: e tomando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. Depois que Jesus é tomado desse pavor e angustiado, a Bíblia vai declarar em Marcos 14, verso 34, que ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lê aí. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O que é que Jesus está sentindo aqui nesses dois versículos? A Bíblia vai descrever que Jesus aqui, esse sentimento de Jesus, é por um horror que fazia tremer diante da terrível perspectiva à sua frente. Lembre-se, Jesus está tendo antigozo da cruz. Ele está tendo antigozo dos espinhos. Ele está tendo antigozo dos pregos. Ele está tendo antigozo dos soldados dizendo: tu não é o Cristo. Então adivinhe quem foi que lhe bateu. Ele está tendo antigozo da chicoteada, porque o chicote romano era feito de ponta de chumbo e com osso. E sabe o que acontecia? Quando cortava, que a carne abria, vinha a pólvora do outro lado e queimava a carne do cidadão. Ele está tendo todo este antigozo. E no jardim é o lugar aonde a agonia de Jesus, ele viu-se a escura nuvem e a tormenta que se aproximava de Jesus. Você precisa entender o que é que Jesus passa no jardim. Porque tem aquele texto que a gente diz: irmão, você tem que levar a cruz do outro. Só que antes de você levar a cruz do outro, você precisa passar pelo jardim. Porque o jardim é o preparatório para a cruz. Não existe cruz sem um jardim. Não existe vitória sem o jardim da agonia. Não existe vitória sem lágrimas no jardim. Não existe vitória de Cristo se Ele não passa por este momento tenebroso da sua vida. A Bíblia vai dizer que esse momento é tenebroso para Ele, porque Ele sentiu profunda necessidade de uma companhia dos discípulos, a ponto que em Mateus 26, 38, Jesus vai dizer para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue entender o sentimento de pavor que Cristo está passando no jardim? Mas o texto continua. O que é que consiste? Nós precisamos aqui ver o que é que consiste a essência da tristeza de Jesus. Havia toda a orquestração aqui das forças das trevas contra Jesus. Nós sabemos. O inferno todo se levanta. Levanta Satanás, principado, potestade e hostes espirituais. E Jesus sabia de tudo isso. Isso não era surpresa para ele. Mas ele estava plenamente consciente das implicações daquela noite, fadiga dele que ele ia passar e ele ia viver. Mas sua tristeza e pavor não foram de medo do sofrimento, da tortura e da morte. O pavor e a angústia que angustia Cristo e a sua alma até a morte, não é porque ele está tendo um antigozo da morte, do sofrimento ou da tortura. Não é. Tudo isso, o sofrimento, a tortura e a morte que ele sabia que ia acontecer, não angustia-se o coração e a alma do Filho de Deus. Então, já que não é o sofrimento, então já que não é a tortura, então já não é a sua morte, o que faz a alma do Filho de Deus angustiar-se? Tudo isso aqui é apenas um complemento de Jesus. Era porque ele estava, não era porque ele estava dolorosamente preocupado porque Pedro ia negar. Não era por causa de Pilatos, dos soldados, de Judas que beija ele. Não era nada disso. Porque não era algo que Jesus tinha em mente. Não era as bofeteadas que ele ia levar na face, mas algo está angustiando Jesus. Não era porque ele sabia que o povo ia preferir Barrabás no lugar dele. Não era porque ele sabia que os soldados romanos iam rasgar sua carne com seus açoites.
Não é porque ele sabia que ia ter a sua fronte ferida, não era nada disso. Não era porque ele sabia que os discípulos, no momento que ele mais precisava, ia pular fora e abandonar. A tristeza que Jesus sente, a razão da angústia e da tristeza de Jesus, que o texto vai dizer que até a morte, ela é claramente vista, aonde Jesus vai dizer que Jesus está sendo tomado de angústia, porque ele tem uma antevisão do que seria o desamparo do Pai. O que o texto diz em Marcos 14, 33 e 34, que a Bíblia vai dizer, que o texto vai dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. Depois antes ele vai dizer, no verso 33, que ele começou a ser tomado de pavor e de angústia. No verso 34, triste até a morte a alma dele. Você sabe por quê? É porque está tendo um antigozo do desamparo do Pai na cruz. E eu vou lhe explicar, meu tempo está correndo. Não existiu um segundo sequer, desde que há notícia do céu, de criação e do próprio Deus, da Trindade, que o Pai não estivesse junto com o Filho. Mas na cruz, vai haver uma ruptura entre o Pai e o Filho. E é por esse antigozo que Cristo tem do desamparo do Pai, é que a sua alma está angustiada até a morte. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Vamos para o que a Bíblia está dizendo rapidamente. Marcos 15, verso 34. Diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Agora preste atenção. É por causa desse desamparo do Pai que ele é tomado de pavor e de angústia, e que a sua alma está triste até a morte. Só que o jardim é necessário. Porque entenda, Jesus aqui ainda tem medo do desamparo do Pai. Porque em Marcos 15, e o verso que nós lemos, o verso 34, ele está dizendo, está expressando: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o Pai, ele faz assim para o Filho, ele vira-se para não ver a sua ira, o cálice de Deus sendo derramado no Filho. Porque Jesus disse, em João capítulo 18, verso de número 11, que este cálice amargo que estava para beber, foi o que levou ao forte clamor e com lágrima. O que é um cálice? Não é um cálice de vinho, de suco de uva. O cálice que Jesus descreve em João 11, capítulo 18, verso 11, abra a Bíblia e leia. Jesus está dizendo que o cálice não é um cálice de suco de uva. Jesus está dizendo que é o cálice do furor e da ira de Deus, que recai no santo, no perfeito, no imaculado, no justo, primogênito, Filho do Pai. Lê João 18, verso 11. Este cálice é o cálice da ira, da indignação, do furor de Deus pelo pecado dos homens. O Filho vai beber este cálice. E não só beber o cálice, mas o Pai desvincula do Filho em um único momento de toda a narrativa e história da Bíblia. E é por esse desamparo, por esse desvínculo do Pai com o Filho, é que a alma de Jesus está triste até a morte. A cruz, esbofeteada,
chicoteada, o abandono, o grito da multidão, é só apenas um complemento. O que angustia Jesus não é, querido, o que angustia Jesus não é o sofrimento que ele ia passar, não são as torturas que ele ia enfrentar, e nem tampouco a morte. Ele está tendo um antigozo do desamparo do Pai. Isso angustia a alma de Cristo. Mas vamos correr, porque a Bíblia vai dizer em João 6,66, que muitas pessoas abandonaram, negaram Jesus, mas a tristeza de Jesus era porque a sua alma pura ia receber toda a carga do pecado. Você lembra que quando Jesus vai orar, a Bíblia vai dizer que ele sai gotas de sangue e pinga no chão? Jesus faz um esforço muito grande na oração. Na verdade, as forças de Cristo estão se esvaindo pelos seus poros. Ao invés dele suar suor normal, o esforço é tão grande, o sofrimento, a intensidade é tão latente, que os poros se abrem e dão espaço e razão para sangue. Está angustiado, está triste, porque o Pai vai desamparar, e todo o inferno está arrojado aonde? No Filho. Jesus tem uma solidão perturbadora no jardim. É o único momento que ele vai dizer que a minha alma, em Marcos 14:34, está profundamente triste, e triste até a morte. Eu estou correndo, vai dar tempo de eu fazer tudo. O que acontece depois? Jesus vai fazer uma oração triunfadora no jardim. Lembre-se, ele sai do cenáculo, vai ter que passar pelo jardim, Marcos 14:33 e Marcos 14:34, e 35 vai dizer que a alma dele está triste e que ele está tomado de pavor e de angústia. Mas a Bíblia vai dizer que nessa terceira ocasião que Jesus vai orar, depois que ele vai orar a terceira vez, no momento mais crítico do ministério dele, porque Jesus sempre orou. Em Marcos 1:35 Jesus está orando, em Marcos 6:45 Jesus está orando, em Marcos 14:35 Jesus está orando, porque ele não fala só sobre oração, mas ele é um homem que ora. Ele não só ensina a orar, mas ele é um homem que pratica oração. Não basta eu saber que a oração tem poder, não basta eu saber que Deus ouve a oração, não basta eu saber que Deus está escutando o meu clamor. Eu preciso fazer o que Jesus fez, porque Ele é o meu padrão ministerial. Eu preciso ter uma vida latente e vibrante de oração, porque ele deixou o exemplo. Ele teve uma vida constante de oração. Ele ora antes de escolher os discípulos, antes da multiplicação de pães e peixes, ele levanta o cesto, ele está orando. Quando ele vai fazer milagre, ele ora antes. Na cruz, ele está orando pelos pecadores. Em Hebreus 7:25 diz que até agora Jesus está orando, está intercedendo por mim e por você. Então nós não podemos viver sem oração. A oração é o combustível para a alma do crente. Aproveita o ensejo e fala: quanto tempo você ora? Fala aí para o seu irmão. Fala aí. Eu já estou terminando, senão vocês me expulsam. A Bíblia vai dizer que Jesus é o maior exemplo de oração. Em todos os tempos, nas angústias, ele está orando. 2 vezes nós somos informados que quando a sua alma estava angustiada, ele orou. Marcos 14:35-39, a alma dele está angustiada, mas ele ora. É a primeira pessoa que devemos nos tornar na hora da angústia, é a Deus. Jesus, na hora que está angustiado, ele não foge, ele não se distancia, mas ele vai orar. Na hora da tua angústia, na hora do teu sofrimento, na hora do pavor repetindo que assolar na nossa vida, nós temos que olhar para o padrão ministerial que é Cristo. A Bíblia vai dizer em Marcos 14, verso 35 e verso 39, que no momento de angústia e de tristeza, Jesus não estava só chorando, Jesus estava orando. Orando a quem? Orando ao Pai, porque ele sabia que só Deus poderia dar condições para passar aquele momento. No momento da tua angústia, da tua solidão, de tua profunda tristeza, não se esconda do Pai, mas vá até o Pai, orando, buscando e gemendo diante dele, porque ele
tem uma palavra abençoadora para a tua vida. Agora eu gostaria muito que nós tivéssemos tempo, mas eu vou ter que resumir, meu horário acabou. Eu quero que você entenda que Jesus, depois que ele ora, que ele busca Deus, que ele está passando no jardim, Jesus vai dizer uma coisa interessante em Marcos, porque o capítulo 14, o verso 34, 35, diz que ele está angustiado, tomado de pavor. Mas depois o texto de Marcos vai dizer assim: já basta, é chegada a minha hora. O que é que eu estou resumindo tudo para vocês? Jesus já estava pronto, porque ele passou pelo jardim. Jesus não se desvia, mas passa pelo jardim. E quando ele passa pelo jardim, ele vai dizer: já basta, é chegada a hora. Nós vamos ver que o Filho de Deus, ele precisou passar pelo jardim, porque o jardim é o preparo para a vitória, porque o jardim é o preparo para carregar a cruz, porque o jardim é o preparo para negar a si mesmo, depois pegar a cruz e seguir a Jesus. Ninguém é discípulo de Cristo, ninguém é servo de Deus, ninguém é membro de uma igreja se antes de tudo e antes de mais nada ele não passar pelo jardim da agonia. Porque o jardim é a escola de Deus. Deus nos matricula no deserto da vida e no seu jardim para nos moldar e para nos preparar. Você não vai ver mais nenhum lugar depois que Jesus disse: já basta, já é chegada a hora. Jesus orando de novo para dizer: se possível for, passa de mim este cálice, porque agora ele está pronto. Eu convido vocês a se colocar em pé. Você vai ver que Jesus, em Marcos 14, 36, ele não vai negociar o propósito de Deus. Ele vai dizer assim: se tudo te é possível, mas se possível for, passa de mim o quê? Este cálice. O que é que eu quero dizer para vocês isso? Jesus não negocia o seu ministério, a sua vida, a sua chamada e o propósito de Deus. A vida nossa com Deus não pode ser negociada. Jesus disse: se possível for, mas não seja feito o que eu quero, o que tu queres. Eu não negocio a chamada e nenhum propósito. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque ele entende tudo isso no jardim. Porque o jardim é o lugar da decisão. É nesse mesmo jardim aqui que ele ora para que os discípulos pudessem vigiar. Mas os discípulos dormem. Porque quem não ora é tomado de tristeza. Quem não ora faz como os discípulos em Marcos 14, 50. Foge. Quem não ora faz como os discípulos. A tristeza domina eles. Quem não ora acaba se fraquejando e morrendo. Mas depois que passa tudo isso aqui, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: já basta, é chegada a hora. Ele está pronto. Sabe por quê? Porque ele passou pelo jardim. Você só estará pronto se você passar pelo jardim. O jardim da dor, da lágrima, do abandono, o jardim do preparo de Deus. O jardim nós não podemos desprezar, nós temos que passar por lá. Porque Jesus não passa do outro lado, nem se esquiva. Ele vai, depois que ele canta, passar pelo jardim. Porque ele sabia que o jardim se fazia necessário para a cruz. Para suportarmos a cruz do dia a dia. Para ajudarmos o nosso irmão a carregar a cruz. Para sermos seguidores de Jesus. Para fazer a vontade do Pai e negar a si mesmo, você e eu precisamos de passar pelo jardim. O jardim da lágrima, o jardim da decisão. Porque esse é o jardim da decisão de Jesus. Porque quando Jesus passa pelo jardim, você não vai ver mais nenhum tipo de expressão: a minha alma está angustiada,
estou tomado de pavor. Passa de mim este cálice, porque ele foi preparado no jardim. Depois que é preparado, que é moldado, não se ouve mais essa expressão, porque ele agora vai continuar a caminhada para a cruz. E quando ele chega lá na cruz, quando ele vai ter com Pilatos, Pilatos vai dizer assim: tu não te defendes, tu não fala nada em teu favor. Eu falo assim. Aí Pilatos vai falar assim: tu não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Ele vai falar assim: tu não teria poder nenhum sobre mim, se do alto não lhe fosse lhe dado. Porque eu poderia rogar ao Pai, e o Pai poderia me enviar 12 legiões de anjos. Uma legião de anjos, ele está falando para Pilatos, e Pilatos entende a mensagem. Uma legião de soldado romano era cerca de 4.000 homens. Então some 12 legiões vezes 4.000 homens. Quantos homens daria? O que é que Jesus está dizendo para Pilatos? Pilatos, deixa de besteira, porque se eu quisesse acabar com tudo isso, eu acabaria. Porque um anjo em 1 Reis, a Bíblia vai dizer que ele matou 185.000 soldados ou homens em uma noite só. Jesus está dizendo: se eu quisesse, eu acabaria